Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: é por meio de Jesus que nós reconciliamos com Deus e recebemos o perdão dos pecados. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, fica difícil a gente entender o que é o pecado. Todos nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nós somos pecadores, mas o que isso significa? Dentro dos nossos sentimentos, significa tudo. Viver afastado de Deus é viver no meio da escuridão, é viver dependendo da aprovação das pessoas, é acreditando que os nossos sentimentos eles podem mudar de acordo com as circunstâncias, como na verdade isso apenas cria distração dentro da nossa mente. Passa um tempo e tudo volta de novo. Então essa vida ela se torna um fardo, onde nós não encontramos um propósito de viver e aparentemente tudo o que acontece conosco é injusto. Parece que tudo está dando certo para todo mundo, menos para nós. Mas tudo isso é fruto dos pensamentos que o diabo colocou dentro da nossa cabeça. E assim nós somos domesticados. Não sabemos o que fazemos, não sabemos para onde irmos, apenas buscamos satisfação e prazer de uma forma destrutiva. Da nossa boca não sai nada de bom, porque dentro do nosso coração também não existe nada de bom. E os anos eles vão passando. E com os anos parece que o peso emocional aumenta cada vez mais. E nós sempre temos que provar alguma coisa para alguém. Todos os dias somos julgados, somos condenados, somos humilhados. Mas, no final, tudo isso faz parte apenas de uma única coisa. Na ausência de Deus, o amor não existe, a justiça não existe, o perdão ele não existe. Tudo que existe são os interesses das outras pessoas, e assim como nós temos os nossos interesses, os outros têm o deles. E nisso sempre alguém tem que levar alguma coisa e alguém vai ficar sem nada. E nessa vida tudo é assim, é uma troca. Mas quando nós começamos a buscar o Senhor, quando nós conhecemos o Senhor e entendemos o que Ele causa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e a importância e qual o significado de tudo aquilo que nós vivíamos no passado, tudo muda e tudo se transforma. Mas por mais que eu possa falar para você, você só vai conseguir entender se você experimentar a experiência de estar na presença do Espírito Santo, de ler a palavra de Deus todos os dias, de ouvir louvores, da tua alma se tranquilizar, de algo dentro de você ter mudado. Se a gente vai lá na palavra de Deus em Colossenses 1, versículo 21, 22 e 37, a palavra do Senhor diz assim: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Quem está conversando conosco? Paulo. E Paulo escreveu essa carta, ele estava na cadeia. E a única pessoa que eu conheço que, ao invés de procurar os seus interesses, uma forma dele se libertar, ele se preocupava com igrejas
ou com pessoas, né? Porque a igreja, ela não existe. A igreja é um conjunto de pessoas que creem na mesma coisa. E que coisa é essa? Jesus Cristo. Então ele se preocupava com essas pessoas, querendo dar o conhecimento certo para que essas pessoas pudessem ter a liberdade de comportamento. Porque se eu não questiono o meu comportamento, nunca vai ficar evidente o meu pecado ou a desobediência a Deus, ou o que são os pensamentos que vêm de Deus. Então a palavra, ela serve justamente para isso, para mostrar qual comportamento provocou o sentimento errado dentro de mim, ao qual eu reconheço e me arrependo de ter feito aquelas coisas daquela forma. E assim o meu coração, que antes estava triste, passa a estar feliz. Por quê? Porque Jesus começa a habitar em mim. E uma coisa que às vezes é difícil a gente visualizar e entender é o que é isso que Deus fez. Essa passagem ela vai explicar um pouquinho. Então ela começa assim: antes vocês estavam longe de Deus. Todas as pessoas nascem longe de Deus. Todas. Tá? Não existe uma pessoa que falou assim: eu vou ficar longe de Deus. Não. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos sem sabedoria, sem obediência, sem conhecimento a respeito do Senhor. Isso é uma coisa que nós buscamos na onde? Na palavra de Deus. Cada vez que nós conhecemos o Senhor, mais o nosso pecado fica evidente e mais tudo que nós sentimos e buscávamos fica mais claro para nós. Então nós começamos a poder ter uma escolha, porque no passado nós não escolhíamos nada. Nós éramos dependentes emocionais, buscando coisas que no final dessa vida só vão ficar aqui. E isso era tudo o que nós fazíamos, e a nossa vida se resumia única e exclusivamente a isso. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos deles. E a gente acha que porque Deus é amor, Ele aceita tudo. Se eu não tenho sabedoria, se eu não me arrependi dos meus pecados, se eu me coloco a viver a minha vida ignorando o Senhor, Ele não é amor, eu sou inimigo dele. Isso é palavra. Então é pela ignorância das pessoas que acham que não tem problema a vida que elas vivem, que Deus vai entende, que Deus não liga, que Deus quer ver ela feliz, que Deus isso, que Deus... Ela não sabe o que é Deus, ela não sabe. Ela não sabe que quando a luz chega, a escuridão vai embora. Então é impossível estar na luz. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. É impossível, onde Jesus está, ter o comportamento de trevas ainda dentro de nós e nós continuarmos sendo inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Nossa, de novo falando de pensamento. Não, você está escolhendo essas passagens, não é possível. Mais um dia a gente falando sobre pensamento e comportamento. Então, pelos meus pensamentos eu me comportava de forma má. Por quê? Porque eu estava longe de Deus. Então Deus não é só contra as pessoas, mas sobre o espírito que abriga as pessoas e quem rege o comportamento dessas pessoas. Então para Deus ele não cria inimigos no sentido de corpos. Toda pessoa ela tem a oportunidade de se arrepender e trocar o espírito que governa a mente dela. Diferente de nós, e nós olhamos um corpo de uma pessoa e achamos que o problema é o corpo e não a falta de Deus. E assim você vai bloqueando, descartando, mudando e experimentando diversas pessoas. Mas toda vez que você abre, é o diabo que está ali dentro. Só que antes de eu olhar o diabo que está dentro do outro, eu deveria estar olhando o diabo que está dentro de mim. Porque se eu continuo buscando pessoas, se eu não tenho capacidade de entender a palavra das pessoas, se eu sou enganado e eu sou atraído e eu sou seduzido pelos meus próprios pecados, porque é o meu interesse que faz eu ficar procurando gente, pensando em gente, pensando no que os outros vão pensar. É justamente ele que cria essa ilusão dentro da minha cabeça e me amarra ali dentro. E cada vez que algo não sai da forma que eu desejo, eu sofro.
sofro porque eu acho que eu não mereço, entro num processo de vitimização, generalização, e eu não consigo reconhecer nada que está acontecendo na minha vida. E eu tenho que entender, antes eu vivia longe de Deus, e eu sou uma pessoa má, e os meus pensamentos não agradam ao Senhor, e tudo que eu penso, tudo que eu sonho e tudo que eu sou é um reflexo da falta de Deus. Então tudo isso vai ser mudado. E como que Deus ele criou essa oportunidade de mudança? Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos. Pensa que você está com a mão gelada. Se eu segurar a tua mão, ela vai ficar quente na hora? Não, nós vamos ter uma transferência de calor de um para o outro, até chegar a um ponto aonde a tua mão que estava gelada vai esquentar e a minha que estava recebendo o que estava na tua mão também, né, a temperatura, as duas vão entrar num ponto que vai ficar beleza. Quando nós acendemos a luz, a escuridão ela precisa ser absorvida para algum lugar. Por mais que na nossa mentalidade, quando a luz acende, eu deixo de ver a escuridão, ela foi para algum lugar. E Jesus é justamente isso. É aquele que encosta em nós e começa a absorver tudo aquilo de ruim, todo aquele frio, toda aquela maldade, tudo aquilo. E eu preciso focar o meu pensamento em alguma coisa. Deus, quando ele fez o que ele fez com Jesus, nós temos que entender que tudo tem um significado muito mais espiritual que prático das coisas. Porque fala sobre a razão que dentro dos homens ele não teria. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o mundo espiritual, que ele está à nossa volta e está dentro de nós e nós não percebemos. Então tudo isso foi de forma espiritual, para que Deus pudesse demonstrar que ele tinha poder sobre a morte, que tudo aquilo que ele tinha profetizado no passado aconteceu, para demonstrar que, apesar da nossa desobediência, algumas poucas pessoas entregaram a sua vida para ele e maravilhas aconteceram. E com Jesus nós tivemos a oportunidade de pedir perdão, a oportunidade de reconhecer, a oportunidade de sentir coisas diferentes, e tudo isso passa por Jesus. E essa é uma tristeza às vezes que me dá, eu não sei se você costuma sentir isso ou não, mas não é tristeza pelas coisas que eu fiz, mas é tristeza pela forma equivocada como algumas denominações religiosas, elas tentam tirar a autoridade de Cristo e colocar em tudo quanto é coisa. Seja nas pessoas que serviram a Deus, sejam nas pessoas que pariram a Deus, e seja lá no que for, mas o tempo todo tenta surrupiar. E a vida dessas pessoas não mudam. Eu não preciso de um intercessor. Nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. É isso que a palavra ela reforça. Mas como essas pessoas elas aprenderam de forma equivocada, elas vivem chorando, sofrendo e contando bolinha, dia após dia. Mas se cabe a sinceridade de mim, eu nunca conheci piores pessoas que vivem dessa forma, porque é impossível ter comportamento mudado se eu não oro para a pessoa certa, se eu não faço a forma que Deus ensina. Então talvez muito da parte que eu não acreditava em Deus, eu não acreditava porque as pessoas que mais se diziam religiosas foram as pessoas que mais me fizeram sofrer enquanto criança, pela severidade das coisas que faziam comigo. Me senti injustiçado, me senti excluído, me senti abandonado. Então como eu posso olhar um Deus que ele abandona a criança, sendo que Jesus falava, deixa as crianças virem a mim? Só que é justamente na inocência da infância que a nossa fé ela vai sendo destruída. Seja por um pai ou uma mãe que eles não são cristãos e não conhecem a Deus, que buscam apenas os seus próprios interesses. Porque hoje é muito cômodo. Hoje você dá um celularzinho na mão da criança, está tudo resolvido. E aí nós olhamos cada vez mais, né? Adoro gerações isso e gerações aquilo. São crianças que cada vez mais não se parecem com nada como humanos. São pessoas fragilizadas, são pessoas que não podem nada, não suportam ouvir a contrariedade de ideias. Eu não suporto que o outro pense diferente de mim. E assim o diabo ele conquista a alma de todas as pessoas.
pegando o símbolo de Deus, o símbolo que Deus fez uma aliança com Noé, que é o arco-íris, e querendo dizer, não, esse símbolo aqui não tem nada não, isso daqui é diversidade, não, isso daqui é igualdade. Então as minorias excluem as maiorias, dizendo que eles precisam de espaço. Você quer pecar? Você fica à vontade. Mas o que Deus diz para mim que é certo, o que Ele diz que é errado. Com a tua vida você faz o que você quiser, mas não imponha a mim seguir as tuas regras nem as tuas normas. Eu não persigo ninguém, não faço mal para ninguém, mas não sou obrigado a aceitar o errado. Respeito sim as pessoas que não conhecem a verdade, que não têm a sabedoria de Deus e estão com a mente dominada pelo diabo. Respeito, tranquilo, sem problema nenhum. Quem sou eu para vir aqui julgar alguém? Deus me fez esse papel de servir. Não rejeito a informação às pessoas, não rejeito as boas novas do Evangelho às pessoas, e assim deveria ser com todo mundo. Então hoje nós temos uma crença na onde? Em Jesus Cristo. E é quando nós pensamos nele que tudo muda. Por quê? Porque nós deixamos de ser seus inimigos para tornar seus amigos, a fim de trazê-los à presença para serem somente dele. Então, quando nós aceitamos que Jesus ele ressuscitou dos mortos, que Jesus é o Filho de Deus, nós recebemos quem? O Espírito Santo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês. Quando nós falamos que nós somos o templo do Espírito Santo, que existe uma batalha espiritual, que todas as vezes que eu oro vem o Espírito Santo, a palavra está falando, Cristo está em vocês. Mas eu preciso me arrepender, eu preciso permitir que o Senhor ele governe a minha vida. Eu preciso aceitar que eu sou pecador, que se eu não fizer aquilo que Deus coloca dentro dos meus pensamentos, eu vou continuar sendo inimigo de Deus. E tudo de errado vai dar na minha vida, porque às vezes as pessoas elas confundem prosperidade material com bênção espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se riqueza fosse sinal de prosperidade, não existiria tantas pessoas em psicólogos, em psiquiatras, comprando droga, bebendo. Você passa em bar, tá lotado de gente. Você acha que aquelas pessoas elas estão sentadas, cultuando aquelas garrafas porque elas são felizes? Não, porque elas precisam de algo para domar a mente delas. Você acha que uma pessoa que fica fumando todo dia, troço fedido do caramba, gastando dinheiro com essas porcaria que tá matando ela aos poucos, é por quê? Porque entre os pensamentos dela que ela não suporta, ela precisa ter 2, 3 minutos de prazer ali, de paz, ai, me acalma. E ela fica se drogando. Se a gente tem que chamar as coisas pelo que chão. Uma farmácia, qual é o segundo nome? Drogaria. É droga. Toda droga, ela muda alguma coisa. Quando nós tomamos um remédio, nós estamos comprando efeitos. E tem até os efeitos que são colaterais, que não são desejáveis. E não é o remédio que cura a gente, não. A gente deixa de sentir os sintomas das coisas. E assim o nosso corpo ele pode ir cuidando, ele pode ir se recuperando. Então a gente tem que entender o que é cada coisa. A questão é, você só toma remédio porque você está doente. Você só busca droga porque você está doente. Talvez sejam doenças que são diagnosticadas por pessoas que sejam fáceis de ver. Tô com gripe, tô com coriza, tô com dor de cabeça, tô com febre. Mas e quando é a alma que tá chorando e tá gritando? Como que você faz? Você não faz. Você fica ali fazendo de conta que o problema é que alguém te fez alguma coisa, que alguém te disse alguma coisa, e é sempre isso. A gente sempre colocando a culpa em alguém, e é sempre as mesmas coisas. Sendo que o segredo é esse. Quando Jesus ele está em nós, quando Cristo está em nós, nós temos esperança. Então ainda há esperança, desde que o Senhor esteja comigo, de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Então você já começa a sentir hoje coisas que eu não sentia. Isso é uma prova de que algo mudou dentro de mim, que aonde existia escuridão não existe mais, e aonde eu buscava as mesmas coisas eu já não busco mais. Alguma coisa dentro do meu coração mudou, e não porque eu tive vontade, ou porque eu fiz um estudo, ou porque eu passei por uma experiência. Não, mudou por causa de Jesus. Eu não precisaria subir numa montanha, eu não preciso fazer algo para mim poder sentir a presença de Deus, porque é algo que vai acontecer dentro do meu intelectual.
É algo que acontece dentro da minha mente. Não é a experiência que traz Cristo para dentro de mim, mas é o arrependimento. Se a gente continua lendo a palavra de Deus lá em Efésios 1, versículo 13 a 14, a palavra do Senhor diz assim: a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Quem está conversando conosco? Paulo. E tem uma coisa interessante aqui. Conforme a gente vai lendo as cartas, nós vamos entendendo cada vez um pouco mais quem compunha aquela igreja. E essa igreja de Éfeso era uma igreja de gentios. Não tinha judeus naquele lugar. Só tinha pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nem sabia de nada que tinha acontecido antigamente com o povo de Israel. Então, eram pessoas totalmente crus. Se você perceber, a carta de Éfeso é a única carta que Paulo, quando ele manda, ele não está corrigindo o comportamento de nada, mas ele sempre está afirmando: olha, vocês estão fazendo tudo certinho, olha como Deus está trabalhando na vida de vocês, olha como eu posso falar sobre espiritualidade de uma forma mais madura, porque vocês entenderam, enquanto as outras igrejas eram uma brigaiada, principalmente aquela de Colossos, que as pessoas elas ficavam tentando criar um mix de doutrina, pegavam o judaísmo, pegavam o gnosticismo, pegavam o que ele tinha ensinado e queriam fazer um mix de religião e colocar dentro de um lugar. Enquanto o tom da carta de Éfeso é totalmente diferente. São pessoas que já são maduras na fé, que entenderam o poder de Cristo, que tiveram suas vidas transformadas e ele pôde seguir a mensagem para frente. Isso lembra muito o que nós vemos na internet. Quantos pregadores que não inventam uma doutrina que ela não existe, que ela não se fundamenta na palavra de Deus, mas ela foi moldada ao interesse do homem e à ignorância do homem sobre Deus. Vendem escuridão como se fossem luz, e por nunca ter vindo à luz, aqueles que recebem essa mensagem continuam perdidos. É uma mensagem que dá esperança do quê? Do que eu vou ter o que eu quero, não de obedecer a Deus. É como se não precisasse ter uma cruz, é como se não precisasse ter renúncia, é como se Jesus fosse um mero figurante, porque eu leio um trecho de uma palavra de Deus, não coloco testemunho e fico ali contando história. E isso é o que mais tem, é o que mais tem. E não muda nem o sacerdote que prega a mensagem, como pode mudar quem ouve? Como pode mudar quem ouve? A mesma coisa acontece também com vocês. E por que aconteceu? Aqui veio o ponto. O que eu sempre falo todo dia, de forma chata e repetitiva, sempre, todos os dias. Leia a palavra de Deus. Por que essas pessoas elas mudaram? Quando ouviram a verdadeira mensagem. Então, quando elas ouviram a mensagem de Deus, ou quando você leu a mensagem de Deus, o que aconteceu? A boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Por que ela trouxe a salvação? Porque quando eu escuto as palavras de Jesus Cristo, a minha fé aumenta. Então existe uma boa vontade, uma disposição de querer sentir o Espírito Santo, de querer passar dentro de mim o filtro da moralidade, de olhar a minha vida, de olhar as outras pessoas e de sentir sim que eu não fiz certo as coisas que eu deveria, que eu não busquei as coisas da forma que era correta. Que esse é o problema central de tudo. Nós gastamos tempo demais fazendo o errado, não querendo saber da verdade, não buscando a palavra de Deus. Quando a gente fala que nós estamos evangelizando, o evangelho são as boas novas. É a mesma palavra, a boa notícia que trouxe a salvação. Por quê? Porque vocês creram em Jesus Cristo. Crer é acreditar. Então, se eu acredito que Jesus Cristo ele veio ao mundo, que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia,
que os meus pecados eles estão perdoados por Jesus, eu tenho um ponto, eu tenho um caminho e eu dou ao Senhor a autoridade sobre a minha vida, sobre os meus pensamentos e também sobre os meus sentimentos, sobre a forma que eu vou gastar tempo. E tudo nessa vida é a forma que nós gastamos tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. E para cada coisa existe um tempo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo age na onde? Na nossa mente. Se ele age na nossa mente, o que ele muda? O meu comportamento. Se ele mudou o meu comportamento, eu já não me comporto mais como inimigo de Deus. Vamos, convenhamos, né? Deus ele colocou uma marca de propriedade. Se antes eu era amigo de Deus, eu fazia tudo que desagradava a Deus. Hoje Jesus ele está na minha vida e eu continuo fazendo as mesmas coisas? Não dá, né? Não dá. Aqui nós criamos uma linha, falou, ó, daqui para cá é assim, daqui para cá é assado. Então não adianta eu falar que eu tive uma experiência com Deus e eu continuo buscando as mesmas coisas. E o que é mais triste é você olhar também pessoas que já são de mais idade continuando acreditando nas mesmas coisas. Continuando buscando as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas. Se você pensa velho no que você pensava quando você era criança, tem uma coisa errada com você, meu querido, minha querida. Tá? Não é assim. Porque nós nascemos sem sabedoria. Ninguém vai ser criança perfeita e nem sabendo. Beleza, eu vou buscar a sabedoria durante a vida. Buscando o Senhor. Tendo um encontro com o Senhor, mas depois de eu encontrar o Senhor, eu continuar pensando nas mesmas coisas, colocando as mesmas culpas, buscando as mesmas coisas, sentindo, então você não encontrou o Senhor, aqui claro, ou eu sou luz ou eu sou treva, não tem um meio termo disso, não tem um estado neutro ao qual eu vivo, aonde tudo ali é segurança. Então Deus ele vem e coloca um selo em nós, ó, esse é meu, esse pensa diferente, esse age diferente, esse fala diferente. Esse daqui é meu, não adianta. E nós já sentimos que ele está dentro de nós. Nós já sentimos tudo aquilo que o Senhor prometeu. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus nos prometeu ao seu povo. Então eu sei que existe algo além de mim, porque eu sinto. E é isso que eu queria que você tivesse a oportunidade de sentir. Só que para você começar a sentir isso, não adianta só ir na igreja. Tá? Não adianta você achar que não vai passar por todo um processo. Da mesma forma que se você tiver com o pé gelado, você encosta em alguém, teu pé ele vai esquentando e você esfria outra pessoa, mas depois os dois ficam quentes, leva um tempo, sabe? Leva um tempo pra gente encontrar onde tá todas as falhas, todos os gatilhos, todas as brechas. Não vai ser do dia pra noite, mas nesse processo você já vai começar a entender de forma muito clara e objetiva como o teu sentimento muda quando você fica longe de Deus e quando você está perto. Porque antes você não tinha contraponto. Antes não tinha nada. Sabe, agora, não é porque alguém te faz uma pergunta que tudo que os outros perguntam, eles estão perguntando porque eles querem saber. O diabo sabe onde te machuca. Da mesma forma que ele me usa para falar e pregar a mensagem de Deus, né? Não o diabo usa, o Senhor me usa. O diabo ele usa outras pessoas para poder falar coisas que vão te machucar, que vão te enganar, que vão te iludir. E o tempo todo é isso. Tem alguém tentando trazer Deus para perto, tem alguém tentando levar o diabo para perto. Cada um serve aquele que acredita. Se eu não tenho a marca de propriedade de Jesus, se eu não passei pelo processo, se eu não consigo aceitar a Bíblia como ela é, mas quero ficar pregando doutrinação, ou quero colocar que só existe um jeito, que é só a minha igreja que salva, que eu sou certo e tá todo mundo errado. Cara, eu prego palavra. Eu dou a palavra quando Deus, ele diz, dá a palavra. Para a pessoa, quando chegar lá, ela vai falar, mas por que você não fez? Eu mandei alguém te dar algo. Então, a Bíblia ela não é um instrumento mágico, ela é só um livro. Ela se torna importante quando eu creio naquelas palavras, quando eu busco aquela presença, quando eu busco o Senhor. Hoje nós estamos colocando a música 74. Cara, 74 músicas, dá para parar para pensar um pouco? O que você já fez para Deus? E eu não tô aqui me gabando, olha como eu sou melhor. Cara, mas precisamos começar a servir ao Senhor, né? Só fica na pedição, só na vitimização, só querendo que os outros tenham. Sabe, será que você não tem o suficiente para fazer?
E eu não sou mais capaz de nada. Eu conheço um monte de gente que é muito melhor do que eu, mas muito melhor, tem muito mais habilidade, muito mais tudo. Tá tudo inválido. Porque se eu tenho uma pessoa que o diabo tomou a mente, ela não serve para nada. Porque se ela não tiver sucesso no que ela não faz. Se não tiver like e curtida, ela precisa de aprovação das pessoas. Eu não vou fazendo. Ah, tem 30 que escuta, vambora. Não tem isso. Eu não prego para minha vaidade, eu não prego pro número, eu prego porque Deus, ele fala, você vai pregar, você vai falar, então vamos falar, pai, vambora, vambora. E isso nos dá a certeza que Deus dará liberdade completa ao que são seus. Por que eu falo, onde tem o Espírito Santo tem liberdade completa. Você tem controle sobre a tua vida, você vê para onde você vai, você é guiado pelo Espírito Santo, você faz a vontade de Deus, você não depende das pessoas e de nada desse mundo, você depende única e exclusivamente de Deus, portanto louvemos a sua glória. E isso reflete em louvor a Deus, em cantar. Deus é muito bom. Antes nós tínhamos que ouvir a música de outras pessoas, concordando ou não com a letra, era aquilo que nós tínhamos. Hoje nós temos as nossas músicas, que se baseiam fielmente na palavra de Deus. Não precisamos fazer música para agradar as pessoas, não precisamos cantar ritmos que eles gostam, falando do jeito que a gente quer, falando do jeito que a gente quer. Mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, colocando a palavra em primeiro lugar, colocando o caminho em primeiro lugar, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. Amém? Lembra sempre, é por meio de Jesus que nós nos reconciliamos com Deus e recebemos o perdão dos nossos pecados. Senhor, tende misericórdia de nós, tende piedade, Pai. Perdoa tudo de errado que nós fizemos, sabendo e não sabendo. Que o Teu amor possa restituir a nossa vida, curar o nosso coração, Senhor, a nossa teimosia. Afasta de nós toda ansiedade, porque nós sabemos que a ansiedade é a falta de propósito na nossa vida. Que o Senhor possa dar sabedoria, discernimento, e que eu possa Te servir mais, Te obedecer mais, que você possa usar comigo, e que a Tua propriedade, a marca, o Espírito Santo, ele possa ser visto por todas as pessoas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.